Boa tarde, igreja, paz e graça. Vamos continuar com o capítulo 7 de Romanos. Estamos falando sobre a relação da lei e o nosso discipulado e a vida cristã. No vídeo passado, 7, de 1 a 6, nós falamos que estamos livres da lei. E o exemplo dado para o apóstolo Paulo é que é o exemplo da vida civil. Compara a vida civil com a nossa relação com a lei. O homem, quando morre, está desobrigado da lei. Ele não tem que cumprir mais nada. Morreu, acabou. A mulher, quando o marido morre, a mulher está desobrigada do marido, que já está morto. Ela não tem nenhuma relação mais com o marido. Ela pode, inclusive, casar com outro. Então, mesmo modo, somos nós. Nos libertamos da lei, estamos mortos para a lei. Ele repete isso, vem repetindo isso sempre, para nos unirmos a Cristo, para vivermos uma vida nova com Cristo. A vida na lei, a nossa união com a lei, só produz morte, porque nós não temos condições de cumprir a lei. E quando não cumprimos a lei revela o pecado. O pecado, a consequência do pecado é a morte. Então, o único jeito para nós é nos unirmos a Cristo, nos libertar da lei e nos unirmos a Cristo, morrer para a lei e viver para Cristo. Mas diante disso vem um questionamento. Para aí, Paulo, mas essa lei é ruim então? Veja o versículo 7, como ele começa falando. Vem as perguntas. Que diremos toda a lei é pecado? Eu posso dizer, não, a lei não é pecado. Ele agora está defendendo a lei. Nesse versículo 7 a 13, ele está defendendo a lei. A lei não é pecado. A lei, ela mostra o pecado. De fato, versículo 7, eu não saberia o que é pecado, senão por meio da lei. Eu só sei o que é pecado por causa da lei. A lei mostra o que é pecado. Então a lei só revela o pecado. Além da lei revelar o pecado, ela também estimula o pecado. Veja só o versículo 8. Mas o pecado, aproveitando a oportunidade dada pelo mandamento, reproduziu em mim todo o desejo cobiçoso. Ela estimula o pecado. Desde Adão nós somos atraídos pelo proibido. Como você fala para uma criança que não pode fazer algo, ela vai querer fazer. É bom ficar calado, nem falar nada. Que se falar, ela vai querer fazer. Santo Agostinho disse que roubou a vez umas frutas e deu para os porcos. Só pelo prazer de roubar, porque era proibido pegar aquelas frutas. Eu me lembro que lá na minha cidade, eu com meu irmão, que não era flor que se cheirasse, lá tinha uma mulher que tinha um pé de pitomba no quintal dela. Não era nem no quintal, era fora do quintal, mas estava encostado no quintal. Ela não aceitava pegar as pitombas ainda verde. Madura podia pegar, mas eu e meu irmão, a gente queria pegar as pitombas verdes, para atormentar aquela pobre mulher. E a gente não saía do pé de pitomba. E várias vezes ela deu algumas chicotadas em nós. Isso era graça, pegar a pitomba proibida. Então, a lei, ela só realmente estimula o pecado. E no versículo, e depois ele vai dizer, além da lei revelar o pecado, mostrar o pecado, ela estimula o pecado, e a lei também condena o pecado. Olha o versículo 9. Antes eu vivia sem lei, mas quando o mandamento veio, o pecado reviveu e eu morri. Então a lei, ela condena o pecado. E o pecado nos leva à morte. Eu descobri que o próprio mandamento, destinado a produzir vida, na verdade, produziu foi morte. Por que o mandamento produziu morte? Porque o mandamento é ruim? Não. Não é por isso. É por causa do nosso pecado. O mandamento é bom, mas eu sou ruim. Eu vou de encontro ao mandamento, peco e acabo morrendo. É isso. E a lei condena o pecado. Veja o versículo, já falamos, né? O versículo 9 e 10. Ela condena o pecado, ok. O apóstolo responde depois outra pergunta. Diante de tudo isso, ele vai perguntar no versículo 13. Então, o que era bom se tornou em morte para mim? Mas isso é bom. Você está falando que o mandamento é bom. Versículo 12 diz, de fato a lei é santa, o mandamento é santo, justo e bom. Isso que é bom se tornou morte para mim? O apóstolo Paulo fala, não, de forma nenhuma. Mas para que o pecado se mostrasse como pecado, ele produziu morte em mim por meio do que era bom, de modo que por meio do mandamento ele se mostrasse extremamente pecaminoso. Ou seja, o pecado, né? Ou seja, o mandamento ele apenas expõe o pecado e condena. Não que o mandamento é ruim. Eu já falei. O mandamento é bom. Ruim sou eu. Então, o mandamento produziu em mim esse desejo pelo pecado. E
pecado, a consequência do pecado é a morte. Então, nós não podemos, é como alguém, vou dar aqui um exemplo de alguém que é apanhado num crime. A lei diz que aquele crime leva à condenação. Ele foi apanhado no crime, ele foi condenado. Ah, mas a lei é ruim. Não, a lei não é ruim. A ruim é você, criminoso. É você, o pecado que está em você. Você não pode culpar a lei. Eu, uma vez aqui em um grupo, né, o pessoal metendo cacete aqui no prefeito, né, e que estava roubando a gente, esses pardais era só para roubar, para arrancar dinheiro. Eu não quis defender o prefeito nessa hora, mas eu fiz uma defesa. Não a prefeito, mas questão de justiça. Olha, gente, vocês estão reclamando de quê? Vocês ultrapassam o limite de velocidade, ficam culpando o prefeito, culpando os pardais? Não, a culpa está em vocês. Ou seja, existe uma lei, eu descumpro a lei, eu incorro, né, no crime imposta por aquela lei. A lei é ruim? Não, ruim sou eu, é o pecado que está em mim. Então, a lei é santa, o mandamento é santo, é justo e bom. O problema está em mim, é porque os padrões de Deus são tão altos, que eu não consigo atingir esse padrão. Então, esse mandamento que veio para o meu bem, acabou produzindo morte, não porque o mandamento é ruim, mas porque eu sou ruim e eu não consigo atingir esse padrão de Deus. Qual é a solução? A única solução é o que o apóstolo Paulo vem falando: morrer para a lei. Quando eu creio em Cristo, eu morro para a lei. Aí a condenação já foi paga, porque Cristo pagou por mim. Eu estou morto para a lei. Então eu estou livre da lei e ligado a Cristo. A única solução para mim é me ligar a Cristo, é viver uma vida no Espírito Santo, é deixar que o Espírito Santo venha mudar a minha vida, venha mudar o meu ser, venha mudar o meu caráter e venha me estimular a fazer aquilo que é bom. Porque se eu quiser ser aceito por Deus cumprindo a lei, eu vou morrer, porque eu não vou conseguir cumprir a lei, que é boa, não vou conseguir, vou incorrer no pecado, e o pecado produz morte. A única solução para o ser humano: morrer para a lei, se unir a Cristo, viver para Cristo. Que todos tenham uma tarde abençoada.